Galera, o Rei dos Monstros Orochi é tipo uma das criaturas mais bizarras que já apareceu até hoje no mangá de One Punch Man. E se juntar tudo aquilo que foi mostrado por ele naquela luta com o Garou início de monstrificação, eu arrisco a dizer que não representa nem metade do verdadeiro poder do rei, e digo mais, na sua totalidade, no seu máximo de poder, ele é capaz de vencer até mesmo o imperador do universo. Mas por que será que o Orochi é desse jeito? O que ele tem de tão especial? Vem comigo que a gente vai descobrir isso aí. Pra gente entender por que esse cara é tão forte desse jeito, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre a Psychos. Pra você que não sabe, a Psychos é a mente por trás da Associação dos Monstros. E se você tá pensando em me corrigir aí nos comentários dizendo que na verdade a mente por trás da Associação dos Monstros é a Gyoro, fique tranquilo porque eu e você estamos certos. Pois a Gyoro não é nada mais nada menos do que um fantoche da própria Psychos. Só que há muito tempo atrás, se não me engano entre 2 a 3 anos, a Psychos participava de uma associação de pesquisa paranormal, onde entre aqueles que fazia parte da sociedade, havia uma garota que também tinha poderes paranormais assim como a Psychos. Ela era a irmã mais nova da Tatsumaki, a Fubuki. Só que nesse tempo aí em que as duas eram entre muitas aspas amigas, a Fubuki era a representante da sociedade e a 01 até certo ponto da história. Pois em um determinado momento, a Psychos começa a estudar uma nova habilidade que envolvia o terceiro olho, que por coincidência era a mesma habilidade que a Madame Shibaba usava para descobrir os incidentes no futuro. Só que nessa de ver o futuro, a Psychos acaba na verdade entrando em contato direto com God e sendo de certa forma influenciada por ele. E percebendo que o futuro da humanidade é uma merda, ela decide que a única solução para a humanidade é o extermínio em massa e o recomeço do zero. Só que esse tipo de pensamento exposto para qualquer pessoa não pega muito bem. E é então que ela vaza dessa sociedade e começa os preparativos para a criação da Organização dos Monstros. E o primeiro passo para uma organização ser bem sucedida e alcançar os seus objetivos é ter no centro de tudo o cérebro e a força. O cérebro ela já tinha, que ela era mesmo. E a força vocês já devem imaginar, o Rei Orochi. Só que o Rei Orochi no começo não era assim esse monstro gigante bizarro. Na verdade ele era só um humano, só que um humano tão diferenciado dos outros ao ponto de emanar uma energia tão assombrosa que a Psychos na primeira vez que encontrou ele chegou a duvidar se ele era realmente um humano. E uma parada bastante interessante é que o Orochi não era apenas um humano fisicamente diferente dos outros, ele também era diferente mentalmente. Tanto que no episódio em que o Garou sai na mão lá, com o Rei Orochi, é dito que o Orochi é um gênio das artes marciais. Não é alguém muito bom, não é um prodígio, mas sim um gênio como o Garou. Não é à toa que só de ver a técnica do Garou apenas por uma vez, ele foi capaz de copiar e replicar ela perfeitamente, assim como o Garou fazia nas suas lutas. E isso é muito importante porque no universo de One Punch Man, o quanto um poder externo vai amplificar depende unicamente e exclusivamente da base do material. E quando a Gyoro escolhe uma cobaia para os testes e experimento, ela obviamente escolhe o mais forte entre os mais fortes. Então, no mínimo, julgando com base no próprio processo de seleção, podemos dizer que o nível de combate do Orochi, pelo menos humano, é tranquilamente maior que o nível de combate do Garou antes da monstrificação. Bom, e após o início dos testes e inúmeros experimentos, o Orochi provavelmente veio a se tornar o primeiro monstro de calamidade dragão da obra, o mesmo nível de calamidade que o Lord Boros veio a apresentar anos depois na sua luta contra o Saitama. Então, só com esse ponto aqui, a gente já vê o quão brutal o Orochi já era há anos atrás. Só que isso, obviamente, não para por aqui. Pois, como é explicado pelo próprio autor, a Psychos começou a aumentar exponencialmente o nível de poder do Orochi através de sacrifícios, até que chega um ponto em que esses sacrifícios já não eram o suficiente para o Orochi, é como se ele tivesse estagnado, e é aí que ele resolve descer até as profundezas da Terra e evoluir através da própria energia do planeta.
o que no final das contas só deixou ele cada vez mais e mais poderoso. Então eu acredito que até esse ponto do vídeo já ficou bem mais que claro que o Orochi é disparadamente mais forte do que qualquer monstro de calamidade dragão fixa que existe na obra. E isso inclui Centopeia Anciã, Asura Kabuto e o Lorde Boros. E como eu sei que muita gente espalha por aí que o Boros é solidamente nível Deus, eu já quero adiantar aqui que isso é uma mentira. O Boros é oficialmente um alienígena de calamidade dragão. E isso não é uma opinião minha ou um palpite meu, é um fato da obra que está lá no databook. Monstro de calamidade dragão. Ou seja, o Boros no final das contas, independente do quanto de aura ele farme, ele ainda continua sendo só uma calamidade de nível dragão, seja de nível médio ou alto. Mas enfim, se você tá prestando atenção nesse vídeo, você já tá ligado que o nível de desastre dragão o Orochi já tinha há anos atrás, quando a Psychos começou os experimentos e testes para alcançar o monstro perfeito. E atualmente, após todos esses processos evolutivos, seja com sacrifícios, experimentos e absorção de energia do planeta, o nível de poder do Orochi se escalou a patamares tão elevados que ele se tornou uma das raras ameaças de One Punch Man que não possui um nível de calamidade esclarecido. Em todo o arco de caçada do Garou aos heróis não existe uma página sequer do mangá que declara o nível de ameaça do Orochi, enquanto vários outros monstros poderosos que já apareceram ao decorrer da obra tiveram no databook ou no mangá o seu nível de calamidade esclarecido. E isso, galera, é simplesmente brutal, porque até mesmo monstros extremamente poderosos como o Gouketsu, ao ponto de tremer um país inteiro com os impactos dos seus socos, reconhece que estão muito abaixo do líder da Associação dos Monstros. E até mesmo monstros que estão acima do Gouketsu, como a Centopeia Anciã, sua força era tão alta ao ponto de resistir aos ataques mais fortes dos irmãos pugilistas, ainda não era poderoso o suficiente para sequer ser digno de um sacrifício para o Rei dos Monstros. E só lembrando que tanto o Silverfang quanto o Bomb individualmente já tinham a força necessária para engajarem o combate físico contra o Garou monstrificado. Ou seja, a Centopeia Anciã era ainda mais forte que o Garou, pelo menos no estágio 1. E a mesma Centopeia Anciã há 2 anos atrás conseguia sair na mão contra o Blast, o mesmo herói que foi visto na profecia tendo forças o suficiente para oferecer uma luta à altura para o Lorde Boros. Bom galera, se um cara desse, pelo menos em termos físicos, tem todo esse poder à disposição, seria meio que loucura em termos de habilidade ele ser tão badass quanto o físico. Ele seria praticamente invencível. E olha só, nessa parte ele não é tão badass quanto no físico, mas também não deixa a desejar. Isso porque, como eu falei lá no começo do vídeo, o Orochi pode absorver a energia direto do núcleo do planeta e usar como ele bem entender. E nessa de usar como ele bem entende, ele consegue maximizar essa energia em forma de disparo e literalmente pulverizar quase tudo que é acertado por esse ataque. E se a gente só por entretenimento nerfasse o Orochi ao máximo, ao ponto de dizer que ele consegue absorver uma energia equivalente a mísero 1% da energia total do planeta, ele ainda teria uma potência de ataque grande o suficiente para exterminar tudo que existe na superfície do planeta, continentes, atmosfera, países, vidas. Tudo iria pro saco com apenas 1% dessa energia individualmente, sem contar, é claro, a própria energia base do Orochi. Fora que, além disso, ele também pode drenar a energia dos outros seres para converter em forças para ele, o que de brinde concede para ele uma puta capacidade de cura praticamente absoluta. Tanto que foi graças a isso que nem mesmo um soco do Saitama foi capaz de acabar com a existência do Orochi. Além disso, o Orochi possui um tipo de habilidade adaptativa biológica, onde após ele devorar uma refeição ou um sacrifício, ele meio que, entre aspas, adquire a forma biológica dela. E é exatamente por isso que o Orochi parece até um Transformers na sua luta contra o Garou. Uma hora ele é alguém, entre muitas aspas, normal, e outra hora ele é um dragão ou um dinossauro bizarro com bocas de hidra que cospe fogo.
Eu diria que o Orochi é como se fosse a melhor forma de vida evoluída dentre todas aquelas em que ele já absorveu. E por último, uma coisa que vocês provavelmente já sabem é que o Orochi é um gênio, então literalmente qualquer técnica que seu oponente coloque no meio do combate, basta apenas que ele veja uma vez e isso será o suficiente para fazer ele evoluir no meio do combate.